E se um corpo pudesse falar? E se mesmo depois de silenciado pela morte, ele ainda pudesse contar a sua história? A história dos seus últimos momentos. Pois é aí que entram os peritos forenses. Eles são, tipo, os intérpretes dessa linguagem tão particular. Eles não usam palavras, claro, a ferramenta deles é a ciência, para traduzir todas as pistas deixadas nos ossos, nos tecidos e, assim, revelar a verdade. Olá! Nesta nossa conversa, a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos tentar decodificar essa linguagem silenciosa das lesões e descobrir que histórias um corpo realmente pode contar. Então, vamos começar com um princípio que é, olha, fundamental. Na ciência forense, a primeira impressão quase nunca conta a história toda. As coisas podem enganar, e muito. Traduzindo isso de forma bem simples, é o estudo de como a violência, não importa se vem de uma queda, de uma arma, de um acidente, como ela deixa sua marca no corpo humano. E olha, esse é um dos capítulos mais importantes da medicina legal, sem dúvida. Esse caso Baltazar é um exemplo clássico, perfeito para ilustrar isso. A polícia chegou na cena, viu um monte de hematomas e pensou, pronto, foi uma luta, homicídio. Mas a autópsia contou uma história completamente diferente. Era uma condição médica trágica, que fazia o homem cair sempre para o mesmo lado. A verdade, no fim das contas, não estava na superfície, estava dentro do corpo. Ok? Agora vamos nos aprofundar um pouco mais, focando no que a pele pode nos dizer. Porque cada marca, cada ferimento tem uma gramática própria, sabe? E os peritos, eles são fluentes nessa língua. Pensa num hematoma, uma equimose. Todo mundo já teve um, né? Mas para um investigador, aquilo é muito mais do que só uma mancha roxa. É um registro de um impacto. E o que é mais interessante aqui é essa palavra, vital. A equimose é uma lesão vital. Essa citação do Toinó resume um dos fatos mais cruciais de toda a traumatologia forense. Exatamente por isso. Pensa bem, um corpo sem circulação sanguínea não forma hematoma. O sangue não está mais circulando para vazar dos vasos. Então a presença de um simples hematoma já estabelece uma linha do tempo fundamental. O coração da vítima ainda batia quando aquele golpe aconteceu. É um ponto de partida que não dá para questionar na reconstrução de um crime. Tá, mas aí vem a próxima pergunta, que é bem lógica, né? E se tiver múltiplos ferimentos? Vários cortes, por exemplo. Como os investigadores descobrem a ordem em que eles foram feitos? Porque essa sequência pode ser a chave de tudo para entender a dinâmica do ataque. A resposta para isso é pura física dos tecidos do nosso corpo. É o tal do sinal de Chavignin, um princípio bem elegante. Funciona assim. Quando a pele é cortada, as bordas se afastam, se retraem. Aí, se um segundo corte passa por cima do primeiro, que já está aberto, o caminho dele é interrompido, ele não fica retinho. Ou seja, o corte que permaneceu reto, sem desvios, foi o último a ser feito. Genial, né? Além da ordem, a própria natureza dos ferimentos já dá muitas pistas sobre a intenção. Um ataque de homicídio, por exemplo, muitas vezes é feito por trás, com uma força constante, sabe? Já num caso de suicídio, é muito comum encontrar ferimentos mais rasos que os peritos chamam de marcas de hesitação. E claro, em locais que a própria pessoa conseguiria alcançar sem dificuldade. Mas, às vezes, a história tem uma reviravolta. A vítima reage. E, ao fazer isso, ela pode deixar uma marca única no agressor. E esse caso francês é um exemplo fascinante disso. A viúva Crémieux, durante o ataque, mordeu a mão do assassino. Essa marca de mordida virou uma assinatura. Os investigadores fizeram um molde da arcada dentária dela e, bingo, encaixou perfeitamente na ferida do suspeito. Foi uma prova irrefutável que levou à confissão. A vítima literalmente apontou para o seu assassino mesmo depois de morta. Bom, agora vamos mudar um pouco o foco, saindo das lesões de contato direto e indo para as de projéteis de arma de fogo. E aqui a história é outra, porque cada tiro deixa um rastro de informação que é tão único quanto uma impressão digital. Mas, para entender essa história, primeiro a gente precisa conhecer os personagens, digamos assim. Porque uma munição não é só a bala, o projétil. É todo um sistema com essas 5 partes aí. O estojo, a espoleta, a bucha, a pólvora e o projétil. Cada uma tem um papel fundamental naquela explosão controlada que lança o projétil. E aqui vem um ponto crucial. O interior do cano de uma arma não é liso. Ele tem umas ranhuras em espiral, chamadas de raiamento. Elas fazem o projétil girar, o que dá mais estabilidade no voo. O mais importante é que essas ranhuras são únicas para cada arma, como uma impressão digital mesmo, e elas deixam marcas no projétil quando ele passa. Com um microscópio especial, de comparação, um perito consegue dizer, esse projétil saiu dessa arma aqui.
A precisão é altíssima. E olha só como a ciência evolui de um jeito brilhante. Antigamente, o projétil ligava a cena do crime à arma, o que já era incrível. Hoje, ele também liga o projétil à vítima. Como? Ao passar pelo corpo, o projétil coleta micropartículas de tecido. Dessas partículas, dá para extrair o DNA da vítima. Ou seja, é a confirmação, sem nenhuma sombra de dúvida, de por qual corpo aquele projétil passou. Mas a traumatologia forense não vive só de crimes violentos, não. Acidentes com grande energia, tipo batidas de carro e quedas de lugares altos, eles também escrevem histórias bem detalhadas no corpo das vítimas. A localização das lesões no acidente de carro, por exemplo, pode dizer exatamente onde cada pessoa estava. O motorista, quase sempre, tem trauma no peito por causa do impacto com o volante. O passageiro da frente, lesões na cabeça, nas costelas, por bater no painel. E um pedestre que foi atropelado. Geralmente tem fraturas nas pernas, na altura do para-choque. Os padrões são tão claros que podem confirmar ou até desmentir o que as testemunhas disseram. E aí a gente chega no que talvez seja o maior desafio da medicina legal: juntar todas as peças do quebra-cabeça. As do corpo, as da cena, tudo para determinar a causa jurídica da morte. Foi acidente, suicídio, homicídio? Vamos pegar o exemplo de uma queda de um lugar alto. Se foi um acidente, a pessoa simplesmente cai, então o corpo fica bem perto da base do prédio. Agora, se alguém empurrou, pode ter sinal de luta na cena e o corpo vai estar um pouco mais distante. Mas num salto, num suicídio, existe um impulso para frente. Esse impulso joga o corpo bem mais longe da estrutura. Cada um desses cenários deixa uma assinatura diferente no local. Mas é muito importante dizer que isso não é uma ciência exata. Mesmo com todas essas pistas, a realidade é sempre mais complexa. A força do impulso, o peso da pessoa, um monte de outros fatores, tudo isso varia muito. E por isso diferenciar um empurrão de um salto continua sendo um dos diagnósticos mais difíceis da perícia. No fim, desde a análise de um simples hematoma até a extração de DNA de um projétil, a traumatologia forense mostra pra gente que a verdade muitas vezes está ali, escrita no próprio corpo. A ciência não para de evoluir, nos dando ferramentas cada vez mais precisas para ler essas histórias. E a pergunta que fica no ar é: que outros segredos os corpos do futuro ainda vão nos contar?